Antes de se tornar conhecida por um dos crimes mais chocantes do Japão, Junko Furuto era apenas mais uma adolescente comum. Ela vivia em Tóquio, frequentava a escola secundária e tinha uma rotina simples, parecida com a de milhares de estudantes. Amigos e professores a descreviam como uma jovem educada, tranquila e dedicada aos estudos. Era conhecida por sua gentileza e pelo respeito com que tratava as pessoas ao seu redor. Junko também trabalhava em meio período. Como muitos jovens, queria ajudar sua família e começar a construir seu próprio futuro. No dia 25 de novembro de 1988, após terminar seu turno de trabalho, ela iniciou o caminho de volta para casa. Era apenas mais uma noite comum, mas aquela caminhada seria a última vez em que Junko pisaria livremente nas ruas da cidade. Enquanto retornava para sua casa, Junko foi abordada por um grupo de jovens ligados a gangues juvenis. Entre eles estavam Miyano Hiroshi, Minato Nobuharu, Jo Kamisaku e Watanabe Yasushi. Para não levantar suspeitas imediatas, os agressores obrigaram Junko a telefonar para sua família, dizendo que no período da noite ela estaria passeando na casa de uma amiga. Após isso, os criminosos a levaram para uma residência em um bairro aparentemente tranquilo em Tóquio. Do lado de fora, a casa parecia completamente normal, mas pelo lado de dentro, estaria começando um cativeiro que duraria 44 dias. No início, Junko acreditava que seria libertada. Ela implorava para poder voltar para casa, prometendo a esses agressores que não contaria nada a ninguém. Mas os seus sequestradores tinham outros planos. Ela foi mantida presa dentro da residência, sendo constantemente vigiada e ameaçada. Qualquer tentativa de resistência era respondida com violência. E com o passar dos dias, a situação foi se tornando cada vez mais cruel. Durante o cativeiro, Junko foi submetida a espancamentos constantes, privação de comida e água em vários momentos, queimaduras, agressão com objetos e violências sexuais repetidas. E o mais perturbador é que, em diversos momentos, várias pessoas entraram nessa residência e presenciaram o que estava acontecendo, mas mesmo assim, ninguém denunciou. O silêncio coletivo permitiram que esses crimes contra Junko continuassem acontecendo. E enquanto isso, a família de Junko acreditava que ela estava segura. Os agressores não apenas continuaram os abusos, como também permitiram que outras pessoas participassem deles. E mesmo diante de tanto sofrimento, Junko continuava pedindo para voltar para casa. Durante 44 dias, ela permaneceu naquele cativeiro. No início de 1989, seu corpo finalmente não resistiu mais aos ferimentos e à violência acumulada. Após a morte de Junko, os criminosos tentaram apagar qualquer evidência do que havia acontecido. Eles colocaram o corpo de Junko dentro de um grande tambor metálico e encheram o recipiente com concreto. O tambor foi abandonado em um local isolado,
numa tentativa de esconder o crime permanentemente. Por um tempo, parecia que o caso nunca seria descoberto, mas alguns meses depois, investigações policiais começaram a revelar pistas que levariam à verdade. Quando a polícia finalmente havia descoberto o que havia acontecido, o país inteiro entrou em choque. A brutalidade dos crimes e a duração do cativeiro geraram revolta nacional. Investigadores e jornalistas passaram a examinar cada detalhe do caso, e muitas perguntas começaram a surgir. Como um crime tão brutal pôde durar tanto tempo? E como outras pessoas souberam, mas não denunciaram? Os responsáveis foram identificados e levados a julgamento, mas por serem menores de idade na época do crime, os seus nomes inicialmente foram protegidos pela lei japonesa. Para muitos japoneses, o caso de Junko Furuta se tornou símbolo de uma tragédia que jamais deveria ter acontecido. Décadas depois, a história de Junko Furuta continua sendo lembrada como um dos crimes mais perturbadores e brutais da história do Japão moderno. Mas não apenas pela brutalidade do crime que aconteceu, mas pelo silêncio das pessoas que souberam do que estava acontecendo e permitiu que continuasse havendo aquele crime. E nós ficamos por aqui, relembrando esta história brutal que aconteceu nos anos 80 no Japão. Se você gosta de histórias reais como essa, deixe o seu like, comente e o mais importante, se inscreva no nosso canal. Até a próxima.